boa tarde. Na realidade, eu nunca faço esse papel, mas hoje quem vai apresentar sou eu. Então, obrigado por estar assistindo o Antes Tarde do que Nunca. Antes, peço perdão, porque a apresentação do Pancho é muito melhor que a minha. Vocês estão vendo aqui, quem está ao meu lado não é o Pancho, mas é a Ana Paula Dalk, né, a CEO da Economia SC e grande apoiadora do Antes Tarde do que Nunca. Qual foi o teu episódio? Para quem não conhece a história dela, ela já contou aqui. Foi o 102. Foi 102, quem quiser saber aí da minha história também. E a Ana Paula está aqui para cumprir um papel, porque o Pancho está com dor na garganta, está com um probleminha vocal, e ela veio aqui para ajudar a gente a contar um pouco a história da Oficina das Palavras. Rapidamente, antes eu peço para você clicar no sininho, né? Como é que o Pancho fala? Se inscreve, a Maria está me ajudando aqui, se inscreve, clica no sininho e acionar a sineta. Meu Pancho, isso é velho, tá? É sininho, não é sineta. Obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer, antes mais nada, eu quero agradecer os nossos também patrocinadores. O primeiro é a ProWay, né? O nome da Nayara, do Guilherme, do Sérgio, todo mundo que apoiou o projeto Antes Tarde do que Nunca, bem no comecinho, quando ele ainda era uma sementinha. Então, obrigado demais, todo mundo da ProWay. Se você está querendo mudar de vida de verdade, querendo uma carreira na área de tecnologia e em outras também, conversa com eles. São pai e mãe do projeto Entra 21, que formaram mais de 5 mil devs na nossa região. E esse ano vão formar mais de 2 mil. Obrigado demais por esse apoio, né, e por ajudar a gente a contar a história de pessoas tão fantásticas, né, que tem na nossa região e que às vezes ninguém está contando. Quero também a Premier Soft do Rodrigo e também do JP, são demais, são caras fantásticos, estavam falando sobre eles, acabaram de abrir uma operação nos Estados Unidos. Quer tecnologia, quer um dev para chamar de teu, qualquer coisa dentro da tua empresa, tu quer inovar, conversa com esses caras são sensacionais, estão há muitos anos nessa estrada e são também um dos maiores orgulhos aí da nossa região. A segunda melhor empresa para se trabalhar em tecnologia no Brasil, tá? Poucos conseguem essa chancela aí do GTPW. O que é? Como é que é, Ana? Great Place to Work. Great Place to Work. Obrigado. E também ao Sebrae, a Casa do Empreendedor. A gente está aqui na AMP também, na Casa do Empreendedor, que nos apoia também no projeto Antes Tarde do que Nunca, mas ao Sebrae, que também está nos patrocinando. E para mim foi uma mudança de vida absurda quando eu fiz o Empretec. O Empretec foi assim sensacional e eu aconselho para quem está empreendendo ou pensa em empreender, atravessa o Empretec, um dos programas do Sebrae, porque você vai realmente entender um pouquinho do que é empreender antes mesmo de ter contato com isso. Obrigado demais, Ionita, Fernanda, todo mundo da galera do Sebrae lá que sempre nos apoia e assiste, até onde eu sei, quase todos os episódios. E a Isidoro Automóveis, uma das maiores lojas do Brasil. Tá acabando, tá, Ana? Tá acabando. Uma das maiores lojas do Brasil. Tem operações em Blumenau, Itajaí, Navegantes e também em Jaraguá do Sul. Conversa com eles, eles atendem de segunda a segunda em Blumenau. Bate um papo com eles no chat ou através das redes sociais que eles vão até você. Você não precisa ir até aquela BR-470 terrível lá. Você pode chamar eles que eles vão até você. Obrigado demais pelo apoio. Com quem que a gente está falando? Tu sabe pelo menos o nome com quem a gente está falando? Você chegou a se preparar, recebeu o briefing da Maria, não? Hoje a gente fala com o Ricardo Ruas, né, que é um dos sócios da Oficina das Palavras, um projeto aí de comunicação, né, muitos anos no mercado, desde 2006. 2006, são 16 anos agora em julho. Caraca. E aí muita história para contar também, né, não só aqui em Blumenau e região, mas vocês estão aí no mundo todo. No mundo inteiro, né? A gente sempre teve esse desejo de pensar um pouquinho fora da caixa. Até o nosso slogan de desse ano agora, de 16 anos, é agir fora da caixa, porque a gente, além de pensar, a gente precisa executar o que a gente pensa, né? Então, às vezes é o mais difícil, né? Então, pensar é tão fácil. Então, a gente usou esse slogan agora para comemorar os nossos 16 anos, porque a gente, olhando para a nossa trajetória, a gente percebeu que sim, a gente conseguiu agir, né? Então, a gente teve clientes no Canadá, inicialmente, projetos nos Estados Unidos, na Austrália. A Ana agora morando em Portugal faz 3 anos. Então, cliente no Luxemburgo, cliente na Alemanha. Então, assim, a gente conseguiu, de maneira até despretensiosa, porque não foi nosso desejo, eu quero fazer uma coisa internacional. Então, desde quando caiu o primeiro projeto no nosso colo, daí a partir dele é que a gente começou a desenvolver esse desejo de, não, a gente quer fazer a coisa acontecer diferente, né? Então, desde então, a gente passou a ter essa... Como é que nasce a oficina? De que dor? Qual foi o interesse lá atrás? A história, assim... Até porque quando nasce, há 16 anos atrás, quando a gente fala em
em media press, não, em comunicação, assessoria de uma imprensa. geral, Era algo bem jovem ainda, né? A Apesar internet de... estava caminhando aqui também. Então, a gente não tinha e assim, a mudança foi totalmente louca, né? Se a gente for pensar. Então, começamos assim, a Ana Paula, na época, ela apresentava o Jornal do Almoço aqui em Blumenau, e ela já fazia 5 ou 6 anos, ela estava cansada dessa rotina do jornalismo diário, de ter que trabalhar final de semana e tudo mais, e ela sempre quis ter uma empresa dela. Eu meio que vim de reboque, assim, porque na época a gente se tornou amigo, fazendo pauta junto, depois eu fui trabalhar no Grupo RBS também, e então acabou que a gente foi colega de trabalho, e aí eu já tinha saído da televisão e ido para o Santa, lá no escritório de Itajaí. Chegou a trabalhar com o Pancho, não? Ah, não, Itajaí. Itajaí. A gente não trabalhou junto na mesma redação, mesma sala, mas no mesmo período, sim. Legal. E aí, então, eu estava no Santa. Tu também odiava ele, não? Que nem eu, não? Não. Ah, então tá, só pra ter certeza. Não, o Pancho é gente boa. O Pancho é nosso parceiro. Então, na época, assim, eu trabalhava então no Santa em Itajaí e, ao mesmo tempo, eu trabalhava na Rádio Univale. Meio que me revezava. Aquela coisa de, no começo da carreira, você precisa fazer uma grana para ter as coisas, enfim. E aí a Ana disse, deu a louca e não quero mais, eu vou sair, pediu a conta e vou trabalhar sozinha, não sei o que eu vou fazer exatamente. Ou seja, ela não preparou nada, ela pegou e... Não, foi na cara e na coragem, pelo cansaço da rotina do jornalismo diário. Coisa de Ana, né? Coisa de Ana. E aí, com isso, assim, e logo em seguida ela já pegou, o SIC Blumenau já chamou para fazer uma assessoria de imprensa, que ela nem sabia exatamente como seria, enfim, mas ela foi e começou. Aí depois do SIC veio o segundo cliente, que foi o Hotel Montese em Brusque. E aí, do nada, assim, ela falou, eu tô muito, né, com muitos afazeres já. Tarefa. Começa a vir clientes enxergando essa possibilidade diferenciada de comunicação. Que ainda na época era embrionário. Exatamente. Né? Ela falou, cara, você não quer... Aí eu, com 2 empregos, falei, Ana, não, me desculpa, mas não vou, assim, não é o momento, Uma louca, né? Com 2 clientes, já querendo me seduzir. Cara, mas assim, deu 2 semanas, o Santa me chamou, me fez um convite para sair. Então, assim, eu passei a ter um período livre. E na mesma hora, assim, o Fabrício Cardoso era editor, ele foi lá até Itajaí me dispensar. Mesmo o Fabrício Cardoso ainda que está lá? Não, o Fabrício Cardoso, ele está agora no interior de São Paulo, se não me engano, então tá. E aí ele foi lá me dispensar e eu saí, assim, na hora já me veio o insight. Porra, é o sinal que eu precisava para aceitar o convite da Ana, né? E aí, dito e feito, assim, na mesma hora, o pessoal, eu voltei para a sala da redação, o pessoal, o que aconteceu? Eu disse, não, fui demitido, mas eu estava feliz porque eu já, era o sinal que eu precisava. Momento foi a resposta, né? Na hora eu liguei para a Ana, ela falou, não, vamos começar. E aí, naquele mesmo dia, a gente já sentou de noite. Teu chefe deve ter ficado bravo, né? Porque ele pensa, eu vou arrasar esse cara agora e o cara sai contente daqui. Mais ou menos Fabrício, isso, comenta aí. E aí assim, com esse sinal, eu já liguei para ela e na mesma noite a gente já se reuniu e já começou a pensar nomes, oficina das letras, oficina não sei do que, escritório das palavras. Oficina? Não sei, a gente foi fazendo brainstorming assim. Legal. E aí a gente foi vendo aquilo que não combinava, né? E fechou no mesmo dia que eu fui demitido, a oficina das palavras. E aí fomos atrás de formalizar a empresa, que até então era a Ana indivíduo, né? E na época não tinha nem e-mail, né? Então ela era realmente indivíduo. E então a partir dali, a gente assumiu e montou a Oficina das Palavras. Era 20 de julho de 2006, quando a gente... Caraca, vai fazer aniversário agora. 16 anos agora. E os dois são formados em jornalismo, são da Univale também? Nós dois somos jornalistas da Univale. A gente não é contemporâneo. De certa forma, sim. Eu acho que ela estava uns 2 ou 3 anos na minha frente, então a gente pegou um resquício de faculdade junto. Mas a gente se encontrou a primeira vez numa pauta. Eu era estagiário da TV Univale e a Ana estava ou na Record ou no SBT, eu não lembro exatamente, foi na inauguração do Parque Unipraias em Balneário Camboriú. A gente começou a chover torrencialmente, a gente se abrigou embaixo de uma marquise e começamos a tagarelar e a conversar, e aí surgiu uma amizade que dura 16 anos. Eu digo até que é um casamento, né? Caramba, porque nós somos sócios já há 16 anos, e nesses 16 anos a gente nunca brigou. Nunca. A gente não teve nenhum tipo de briga, de descontrole, de xingamento. Liga para Ana. Eu preciso descobrir isso do lado dela. Pode ligar. Essa é a manchete aí do negócio. Os sócios Sério, que nunca brigaram. Assim, eu pensei que a ida dela para Portugal fosse estremecer um pouco a nossa relação até. Mas foi muito tranquilo, porque a Ana, ela sabe fazer as coisas de maneira muito tranquila, né? Ela é mais velha, mais nova? Ela é mais velha, 2 anos mais velha, ou 3 eu acho. Mas é que a Ana, quem conhece sabe, né? A Ana é muito despojada, ela é muito tranquila, ela é muito
tagarela, então ela é a pessoa. E aí, por isso que eu acho que também a gente sobreviveu, né, esses 16 anos, porque a gente tem habilidades que se complementam. Entendi. A Ana é o comercial, é o atendimento. E eu sou o cara do planejamento. Então, assim, apesar de ser da comunicação, eu sou mais na minha, eu sou mais tranquilo, né? Eu tenho a minha relação, eu adoro estar dentro do escritório, mexendo em planilha, em projeto, nessas coisas. Eu gosto de fazer isso. E a Ana gosta de estar na rua falando. Se ela tiver que passar uma manhã sentada na frente do computador, ela fica super estressada. Então, eu acho que por isso que a gente deu muito certo. Então, sempre foi assim. Então, tem que fazer um texto de tal coisa. Ricardo, toca a ficha, confio em ti. E assim foi. Então, nesses 16 anos, obviamente que daí, como era inicial essa coisa da assessoria de imprensa aqui na região, e a gente começou a fazer um trabalho que passou a ser visto de maneira bacana pelo meio empresarial, os clientes foram surgindo. Né? Então, vocês não tinham uma área comercial assim? Não, a gente foi ter agora há pouco tempo. A gente sempre, acho que a gente teve quando a gente fez, sei lá, 13 anos, 12 anos. Então, até então, a gente não tinha nenhum comercial. Acho que é muito esse negócio da indicação, né? Se dá certo aí na assessoria ou até em veículo de comunicação, a empresa indica, né, uma para outra e assim vai rolando. Assim, semana passada eu fiz uma revisão no nosso servidor e eu estava ajeitando lá, essa coisa da organização, né? Estava ajeitando porque eu precisava deletar algumas coisas. E aí eu fiz a contagem, a gente atendeu mais de 500 empresas em 16 anos. Caramba. Então, são 500 marcas ou pessoas ou instituições que passaram pela mão da Oficina das Palavras. Então, dá orgulho de saber que a gente teve parte, né, contribuição no crescimento de muita coisa por aqui, né, em toda a região. Então, várias empresas foram lançadas com a gente várias comunicando, marcas, com a gente vários comunicando, produtos, ou cresceram, fizeram aniversário, ou tiveram parte da sua história contada pela gente, né? A gente ajudando a pulverizar, né? Que esse é o papel da assessoria de imprensa, que, aliás, foi um dos serviços que a gente iniciou, mas quando a internet veio e começou a modificar um pouco a comunicação, a gente já se previu como poderia ser, melhorando e aumentando os nossos serviços. Então, a gente, quando nem se falava muito em influenciador digital, a gente já fazia ação com gente que estava ganhando espaço na internet nesse sentido. A gente chamava na época de formador de opinião, mas dentro da internet. Quando não se falava em live, a gente fazia live para a dupla Theo e Edu no Twitter, via Twitchcam, sabe? Caraca. Então a gente fazia todo o roteiro, a gente planejava, né, a introdução, o tema que falaria, quando entraria a música, quem falaria. Então, toda essa roteirização... Era um evento digital. Exatamente. Quando não se falava nada disso, 2013, talvez. Louco, em 2018, tá? Foi quando eles começaram, só sabe? a pandemia que fez essa transformação. Então, e assim, a gente atingia 500 pessoas numa live, que é uma coisa... Assim, falando hoje, 500 pessoas. Pô, era um número assim... muito grande. 100 pessoas era já e era ao vivo, assim, sabe? Então, a gente sempre tentou. Então, aí hoje a gente tem esse foco muito grande. A assessoria de imprensa, ela continua. A gente até tem estudado sobre isso, porque os meios de comunicação mudaram. Então, para a gente atingir o resultado que a gente atingia anteriormente, é muito difícil hoje em dia, na proporção que a gente fazia e na forma como é a imprensa hoje em dia, né? Então, a gente... essa era uma questão muito forte, assim, para te perguntar, né? Como é que está sendo essa transformação, né? Porque a assessoria de imprensa sempre foi muito pautada nas mídias convencionais, né? Claro que tu já quase respondeu ela quase completamente aqui, mas ela sempre foi muito pautada nas mídias convencionais, pelo menos Não, eu acho quem que está até de fora. Um complemento é que nem eu sou super jovem, comecei um veículo de comunicação e existem outros influenciadores jovens que estão começando agora e acho que a assessoria de imprensa também tem que fazer essa própria transformação, né? De entender esse novo público aí que está surgindo como formador de opinião, né? Como jornalista, né? Mesmo, e não mais os velhos aí que já estão fazendo, né, esse jornalismo convencional assim, eu vejo, por isso que a gente até, que eu estava contando da história da gente aumentar os nossos serviços e produtos, né? Isso. Então, além da assessoria de imprensa, a gente passou a atuar então com o marketing digital, focando nessa coisa da produção de conteúdo mesmo para as redes sociais, né? Tráfego pago e tudo mais, e também no marketing de influência, que daí sim a relação com os influenciadores. Lá em 2009, a gente recebeu o prêmio Gustavo Salinger por um serviço que a gente fazia, que era o FanPress. A gente, já na época, percebeu o seguinte: como é que eu vou atingir a mídia nacional para mostrar
coisas locais, regionais. Legal, né? Boa provocação. Então, como que a gente poderia fazer? Então, na época, eu me lembro muito bem, foi quando a Schornstein foi lançada, e a gente, então, criou esse serviço, que foi um fanpress. A gente reuniu, além da Schornstein, outras cervejarias da época, Heimat, Bork, Eisenbahn, quando ainda era local, mais as secretarias de turismo, e trouxemos um grupo de jornalistas de São Paulo e do Rio de Janeiro para experimentar o negócio, para conhecer de perto, né? Isso era muito comum dentro do segmento turístico, de trazer profissionais da área para fazer esses roteiros e conhecer. Então, a gente fez com foco muito no jornalismo. Então, a gente trouxe os repórteres, mas pensando que o jornalista ele não gosta só da experiência, ele precisa da informação. Total. Então, assim, qual é a principal fonte? Quem seria o cara interessante para dar uma entrevista para o Globo, para a Folha de São Paulo, para o Estadão, para a revista de bordo, sei lá, da Latam, entendeu? Então, a gente montou esse roteiro e aí para os locais, né, para os clientes locais, esses pequenos, né, a Schornstein estava começando, então Imagina, pagou. Então assim, a gente dividiu esse custo da vinda dos repórteres e do nosso trabalho, né, num grupo de pessoas, que depois o resultado foi 30 vezes o valor do investimento. Basicamente, até mais. abriu as portas para a mídia nacional. Exatamente. Né? E aí, uma vez que... E começa a criar essa Exatamente. rotina, né? E uma vez que o restante da mídia também é pautada pela grande imprensa. Então, uma vez que eles viam, saiu uma matéria no Estadão sobre as cervejarias. Pô, também quero fazer. Então, aí começavam a procurar a gente. Então, tinha esse trabalho... E a gente sempre tem que lembrar, né? E assim, é mais fácil vocês falarem isso do que eu só imaginar, né? Que a mídia, ela precisa de pautas, né? Então, ela tem essa necessidade, né? Uma coisa que eu sempre falo sobre assessoria de imprensa é isso, né? Como que o Pancho, quando ele era colunista, né, há muito tempo atrás, como é que ele tinha tanta informação? Estavam falando que a gente estava descobrindo se todo mundo nesse te odiava como eu te odiava. Parece que não, tá? Ele falou que não, o pessoal gostava de ti, eu acho estranho isso. Hoje em dia trabalhando... Então, assim, como é que o Pancho fazia uma coluna diária, né, com tanta informação? Obviamente que ele ia cavucar aquilo, né, ele ia atrás, mas tem várias assessorias de imprensa, profissionais da área, que também chegavam para ele, Pancho, eu tenho uma notícia para ti, tenho uma informação para ti, né? E aí, claro, você tem que entender qual é o formato que ele gosta de escrever, né? Qual é o tipo de pauta, os assuntos que ele gosta, qual o melhor horário de abordar o Pancho. Não vou ligar para ele para reforçar se ele recebeu o meu e-mail na hora do fechamento de uma coluna, que ele deve estar apavorado lá fazendo as coisas, entendeu? Então, todo esse critério com a imprensa, até porque a gente foi jornalista, a gente sabia como funcionavam os meios de comunicação, isso foi um dos diferenciais nossos. Assim. Tu sabia exatamente o que acontecia né, com as pessoas que você estava assediando, de certa forma. Exatamente. E até hoje, assim, a gente precisa entender o que o veículo de comunicação espera para dar para ele aquilo que ele espera. A gente chama de filé mignon da informação. Um exemplo muito claro, assim, muita gente, principalmente, né, que tem empresa, grande empresa, quer sair na revista Exame, no site da Exame. Só que a Exame, até muito pouco tempo atrás, ela exigia que você mostrasse qual o teu faturamento, dissesse o valor do faturamento. Entendi. Às vezes não ia nem publicar, é mais para um critério, como tinha várias seções dentro da revista, para poder saber onde que eles iam jogar. E aí chegava aqui, o empreendedor não queria mostrar. Ainda mais aqui, amigão. Vale do Jair, ninguém mostra faturamento. Aí a gente entra O Pancho sempre faz essa pergunta, né? Os números. E eu quero saber dos números, né? E aí aquela coisa, isso né? é realmente importante para quem está lendo, Claro né? Para quem está lá descobrindo a empresa. E às vezes só para o jornalista entender onde ele está pisando, porque ele não conhece, né? A gente está chegando lá, sou eu, um desconhecido, oferecendo informação de uma outra empresa desconhecida. E se for um golpe? Ponto. Ele tem responsabilidade sobre aquilo também, né? Pensado sobre isso, faz sentido. Então, e aí chegava aqui e a gente não conseguia espaço por causa disso. Assim, o empreendedor nos contratou para ser visto e aí a assessoria de imprensa é uma via de mão dupla, né? Eu preciso saber das tuas informações. Obviamente que a gente também tem o critério, às vezes, da confidencialidade, estratégico do negócio. A gente entende super isso. Mas a assessoria de imprensa é uma via de mão dupla. Você tem que saber o que você vai divulgar. E tem que proteger os dois lados. Exatamente. A gente tem que blindar as marcas. É um trabalho bem nesse sentido mesmo. Já que tu tocou nesse assunto, já teve essas situações assim de ter que dizer não para cliente porque tu percebeu que algo não estava muito certo com aquela informação? Várias vezes. Várias vezes, sim. A gente... Existe... E é engraçado que a gente percebe, eu acho que ao longo do tempo você vai ficando malandro, né? Nesse sentido, assim. Então, a gente às vezes precisa dizer não, enfim, até de não assumir aquele trabalho
pela responsabilidade que a gente tem também, né? Então, e hoje até tem assessorias que são especializadas em algum tipo de segmento, né? Que em Blumenau algumas já estão se movendo assim, não, a gente gosta de atender mais cervejarias e setor de alimento e bebida, outra pega mais empresas de tecnologia. Então, mas sabe que para a gente isso no começo foi um problema, tá? Apesar da gente não ter contrato de exclusividade, né, com nenhum tipo de empresa, algumas que já estão na casa... Por exemplo, eu atendo uma empresa grande do setor têxtil. Ela pode dizer o seguinte: eu não quero que você, eu não quero que você atenda uma outra empresa que é minha concorrente. Exclusividade na indústria ali. Né? Mesmo que a gente de repente divida dentro do escritório, outro profissional faça o atendimento, entendeu? Mesmo assim, então hoje em dia, em algumas áreas não tivemos problema, como cervejarias. A gente fez várias delas ao mesmo tempo, assim. Mas a indústria têxtil, por exemplo, se for diretamente concorrente, já não gosta. Então você tem que ter esse jogo de cintura de dizer, sabe? É complicado, assim. Então, o próprio mercado faz com que a gente seja menos ousado nesse sentido. Mas seria muito, muito legal, porque, assim, quando você passa a lidar com um tipo de indústria, um segmento, enfim, empresarial, você vai criando fontes, você vai criando contato com os veículos de comunicação, muitos deles são segmentados, então, acaba sendo mais fácil, né? Entre aspas, de ter o resultado. Mas... Agora, conta a história do pinguim, do mascote pinguim. Do mascote. A gente tem Caraca, que pinguim é esse, né? A gente tem um mascote chamado Prajá, que, na realidade, a gente estava naquele processo, porque acho que, voltando um pouquinho, né, de chegar ao Prajá, a gente demorou alguns 3 ou 4 anos para a gente se ver como empresa mesmo que a gente já tivesse estagiário, já tivesse... já funcionários, enfim, a gente, essa criação de missão, visão, valores, todo esse processo, a gente demorou um pouquinho. Então, a gente contratou a consultoria externa, a Janaina Manfredini veio para nos dar um super apoio. Até hoje, a gente tem esse afinamento, né, do nosso olhar empresarial junto com ela. Então, até porque o jornalista é treinado para ser jornalista, não para ser empreendedor, né? Não, ainda mais tipo, eu caí de paraquedas, né? A Ana Paula tinha esse desejo. Para mim, não era um desejo. Foi assim, foi um tropeção, cair. Foi uma luz divina, né? Exatamente. E então, aí o Prajá foi assim, a gente já estava nesse desenvolvimento do nosso Missão, Visão, Valores, e a gente tinha, claro, alguns elementos do nosso valor, né? Assim, a história de eu e a Ana pensar muito parecido. Então, a gente conseguiu trazer isso muito facilmente para o grupo. Então, nossa cultura organizacional tem muito do que a gente é. Então, geralmente ela é essa mistura. E a gente pensa muito parecido. Apesar de agir diferentemente, a gente pensa de uma maneira muito parecida mesmo, assim. E aí, com essa criação, nesse desenrolar da Missão, Visão, Valores, a gente fez um concurso interno e as pessoas tinham que, os nossos colaboradores na época, eram 5 ou 6, tinham que criar uma possibilidade de mascote. A gente tinha premiação, tinha dia de folga, enfim, tinha algumas coisas assim. E a Tati Girardi, que hoje mora em São Paulo, ela que desenhou o Prajá e tinha a ver com os nossos valores, exatamente. Então, assim, da agilidade, do reconhecimento, da praticidade. E aí a gente jogou na mídia, né, nos nossos colegas jornalistas para eles votarem. Então, sei lá, acho que o Pancho deve ter participado, o Joelson, enfim, a Bianca Ingleto na época. Então, várias pessoas votaram e o Prajá foi o mascote vencedor. Então, ao longo da nossa história, ele foi presença constante, assim. Ele foi para o Canadá, ele foi visitar, sabe? A gente tinha ele em bonequinho, enfim, ele foi um quinto elemento, digamos assim, dentro da empresa, né? Depois coloca lá na capa o pinguim. Bota uma thumb, né? Ele hoje está um pouquinho esquecido, assim. A gente, em razão da pandemia, os valores estão sendo esquecidos? Não, os valores não, muito pelo contrário. A gente tem se reafirmado com frequência, mas ele, enquanto mascote, ele deixou de ter valor porque a nossa empresa passou a ser uma empresa cloud company. Entendi. Então, a gente, por conta da pandemia, iniciou antes, de novo, aquela história que eu falei para vocês do a gente se antever. Com a ida da Ana para Portugal, a gente já passou a adotar um pouco esse sistema de home office, né? Porque a Ana estava lá, 4 horas na frente da gente. E aí, com a pandemia, todo mundo teve que ficar em casa. E aí a gente percebeu o seguinte, que a gente resultava muito melhor em casa do que junto, assim, do que num espaço trabalhando no dia a dia. E a gente fez uma votação, como a gente sempre faz, e foi unânime, todo mundo queria continuar trabalhando de casa. Então, a gente cancelou os nossos aluguéis, porque a gente tinha escritório em Itajaí e em Blumenau. Faz sentido, né?
e vamos tocar ficha desse jeito. Então, a gente hoje se reúne uma vez por mês num coworking, em Itajaí, Blumenau, para a gente se ver, para a gente botar fofoca em dia, para a gente, né, tomar café e também trabalhar um pouquinho nesse dia. Né? Mas principalmente falar daquilo que a gente não fala no Zoom, né? O que me incomoda muito no Zoom é isso. Esse tempo, eu estava em Floripa agora, e aí o cara estava falando da Donk, uma startup lá, a gente estava tomando café lá no Café Cultura, daí ele falou, pô, a gente está trabalhando no home office, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, aconteceu uma sucessão de etapas pós aquele café que a gente nunca teria no Zoom, sabe? E isso me incomoda, porque a gente, às vezes, quando está muito em home office, a gente tem muita coisa que a gente não criaria ou não se experienciaria, sei lá, se essa palavra existe, porque é difícil, né? Quando a gente está em pessoa, a gente estava lá embaixo tomando café, a gente estava conversando, né? Então, muito disso não acontece, às vezes, nessa sala do Zoom, né? Fala só o necessário e pronto, e né? Desliga, Acabou, desligou. Mas eu vejo com a gente lá o seguinte, quando a gente está na hora do tesão de falar alguma coisa, a gente já se liga, eu nem espero, assim. Eu já chamo ela, se ela não pode me atender, enfim, mas no WhatsApp eu já faço a chamada em vídeo, se ela não pode me atender, depois ela já me retorna. Então, a gente já está sempre se vendo. Que a gente não... A gente se reviu agora em maio, se eu não me engano, a gente, parece que não tem tanta saudade, porque a gente se vê todos os dias. Eu acho que mais do que antes, quando ela estava aqui, porque quando ela estava aqui, ela tinha muito compromisso fora do escritório. Então, até ela estava promover, atendimento, né, comercial e tudo mais. Então, a gente se falava muito menos quando ela estava no Brasil do que agora. Então, nesse quesito de saudade, assim, né? E até ia comentar como é que vocês faziam a gestão das pessoas que trabalhavam para vocês antes mesmo da pandemia estourar ali esse Anywhere Office que a gente vive hoje. E aí, como vocês faziam essa dinâmica? Daí a Ana foi para lá, foi a Liliane também, engataram o mestrado também. Então, vou contar um pouquinho sobre... Assim, eu acho que, de uma maneira geral... Tem muito a ver, acho que, com a nossa cultura organizacional também. A gente sempre foi muito solto, a gente nunca teve ponto, sabe? Então, as pessoas tinham que entregar. Tipo, qual é o teu... O que você se propôs a fazer? O que a gente tem que dar de resultado? Mas isso nem sempre, né, funciona. Assim, não, talvez nem sempre funcione. Assim, o nosso grupo é muito maduro, né? Acho que é importante dizer que eu acho que a pessoa mais jovem que está com a gente, assim, há menos tempo, está há 5 anos com a gente. Então, o nosso turnover é muito baixo. Assim, as pessoas ficam na oficina das palavras. Porque a gente trata como uma família, a gente tem responsabilidade social com todo mundo, a gente tem a preocupação com com o pagamento, né? Assim, o nosso compromisso é com eles, inicialmente. Depois é que a gente, se precisar, né? Que a gente vai tirar o nosso. Quando a gente é empreendedor, a gente descobre isso, né? Então, a gente tem essa preocupação grande, sabe? A Ana é muito mãe. Então, mesmo à distância, a Ana que está se preocupada que o cara está fazendo aniversário de empresa, tem que mandar um presente. Então, mesmo à distância, a gente mantém todos esses procedimentos, sabe? A gente tinha toda sexta-feira a amizade do dia, que era a gente convidava alguém do mercado, jornalista, ou enfim, para ir tomar um café com a gente. Então, sexta-feira era sempre mais light. A gente sai às 5 horas da tarde na sexta. Então, assim, a gente não tem mais essa possibilidade de fazer às sextas-feiras, mas o cara faz aniversário de empresa, ele recebe um presente, a gente sabe, tem essa preocupação. Toda segunda-feira o Prajá, internamente, manda um e-mail para todo mundo, com uma mensagem motivacional. Então, a gente mantém o carinho mesmo à distância. Eu acho que isso faz a diferença, né? E onde está todo mundo? Tem Blumenau, tem Portugal? Tem Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú e Portugal. Legal. Então, está mais ou menos assim. Qual o tamanho da equipe hoje? Somos em 15 profissionais. Caraca. Contando eu e a Ana Paula, né? É maior que muita redação. Hoje a gente tem a nossa média ali é de 35 a 40 empresas atendidas no mesmo tempo, assim. E aí a gente, obviamente, aí mesclando a assessoria de imprensa, as mídias digitais e o marketing de influência. Tu percebeu uma diminuição, né, dessa procura através desse tipo de mídia ou não? Aumentou? Então, a gente está estudando sobre isso. A gente acabou de contratar um consultor externo para a gente olhar nos nossos próximos 5, 10 anos. É muito difícil esse período de transformação. Para a gente está sendo, porque a gente queria deixar de ser visto só como assessoria de imprensa, principalmente naquele formato antigo que não existe mais. Mas o mercado ainda insiste em achar que a assessoria de imprensa é aquilo que a gente fazia 10 anos atrás, e não é mais, né? Então, essa adaptação, ela encarece um pouco também o serviço, né? Encarece a operação. Você tem muito mais tempo dedicado para conseguir o mesmo resultado de antes, ou até menor, porque os veículos são menores, a concorrência aumentou. Então, nesse aspecto, é muito difícil. A gente
E hoje também vocês têm que escrever para a internet, basicamente, né? Vocês têm toda essa preocupação aí com também, texto. Ainda existem os veículos tradicionais, né? A gente emplaca muita coisa. Acabamos de emplacar o Zou Pomerode no Jornal Hoje, por exemplo. Legal. Né? Então, assim, tem ainda a mídia tradicional, mas imagina a concorrência que é para você conseguir esses espaços, né? E quando a gente pensa na assessoria de imprensa, naquele formato antigo, a gente, nessa análise que a gente fez já inicial com a nossa consultoria, para a gente assim, é um produto, um serviço que a gente não sabe nem como tratar. Porque hoje a nossa vaca leiteira, ele, né, nos dá boa parte do nosso faturamento, a maior parte do nosso faturamento, mas ele está sendo visto no mercado de uma maneira equivocada. A gente queria melhorar, mas a gente não sabe exatamente como, então a gente está nesse processo de entender melhor como fazer, como trazer isso para o mercado, como a gente vai envelopar isso para que tenha um outro olhar sobre esse mesmo serviço que não é mais o mesmo serviço, entendeu? Então é bem difícil, assim, a gente está num processo bem de transformação. E que nos tira assim o sono um pouco também, porque realmente a mudança é muito rápida, né? Hoje em dia, se a gente for pensar, mesmo que a gente considere os influenciadores como parte da assessoria de imprensa, por exemplo, as plataformas mudam assim de maneira absurda da noite para o dia, né? O Instagram agora está virado no alho, como diria o pessoal. O Instagram está correndo atrás do TikTok, né? Entendeu? Então assim, mudou, aí mudou demais. Então assim, está bem complicado. Então a gente tem tentado mostrar também para o mercado que nós somos produtores de conteúdo, independentemente de qualquer coisa. E sendo produtores de conteúdo, nós temos condições de fazer conteúdo, seja para as plataformas digitais, né, para o LinkedIn, para o Instagram, para o Facebook, enfim, para blog, né, reels, enfim, vídeos. Então, a gente tem condições. Então, é isso que a gente quer tentar formalizar, digamos assim, no mercado. Né, que a nossa identidade deixa de ser... rebranding, na realidade, né? Tipo assim, é o que vocês fazem, existe uma transformação naquilo que vocês fazem, mas cuidar para não se posicionar de uma forma antiga. Exatamente. Né? E as pessoas querem comprar aquele produto que hoje já não existe mais tanto. Né? É verdade. Isso é um processo difícil. Assim. A gente que é jornalista, né, e que ao longo da vida passou a ser gestor, empreendedor, eu demorei alguns anos para me chamar de empreendedor. Né? Até então eu dizia, eu sou jornalista. Eu tinha vergonha de se chamar de empresário. Quando eu fiquei sócio da empresa familiar, ia no hotel, alguma coisa, eu olhava e escrevia, botava gerente, mas não botava empresário. Não sei porquê, mas não botava empresário. Né? Não, eu demorei a cair a ficha, assim, sabe? Eu acho que porque eu não me via realmente... sei lá, como Sim, empreendedor. Acho como talvez por ter caído de paraquedas. Aí todo esse trabalho de evolução... É muito o que o Rafa falou também, né? A gente não é formado para ser empreendedor, a gente é formado para ser jornalista, trabalhar para alguém e pronto. Né? E o jornalista, ele é um investigativo, ainda mais cabe essa situação daquilo que tu escreve ser verdadeiro. Então, tu já não se enxergava porque tu não acreditava, talvez, que tu era um empreendedor. Tu era um jornalista em transformação. É verdade. Eu tenho uma coisa que me incomodou sempre, a vida inteira, que é a história da exclusividade, né? Como é que vocês lidavam com isso, né? Porque as mídias querem essa exclusividade, né? Como é que é isso? A gente dá um prazo, né? Então... vocês aprenderam a trabalhar com a exclusividade? Claro, porque assim, a gente vai oferecer para um veículo de comunicação. Daí a gente sabe que é a cara dele. Então, a gente já separa aquele filezinho mignon específico para o punch, vamos dizer assim. E aí a gente vai ligar para o punch e vai dizer, eu te mandei tal e tal informação. Daí ele tem 1.500 outras coisas para fazer. E aí ele esqueceu, a gente vai ligar de novo. Punch, tem até daqui a 3 dias para soltar. Se tu não for usar, eu vou usar. E aí é isso. Amor e transparência, como diria Janaína Manfredini. A gente sempre lida... essa frase, pode botar embaixo, amor e transparência. A gente sempre age dessa maneira, assim, né? Tipo, olha, faz sentido para ti, se tu queres guardar, realmente tu vai usar, eu vou segurar. Agora, se tu não fores usar, então eu vou soltar para o mercado, porque é o meu trabalho, entendeu? Eu preciso pulverizar esse restante da informação para o restante do pessoal. Mas a exclusividade também vai muito, o que tu falou, né? A cara do veículo, então a estratégia da empresa é aparecer ali primeiro, porque tem o público exatamente que ela quer atingir. E eu acho que essa palavra talvez a mais perfeita, assim, estratégia. A gente tem que pensar na comunicação como um processo, né? Acho que as pessoas acham assim, não, eu quero vender mais ingresso para o meu espetáculo, então vou fazer uma assessoria de imprensa. E não é o papel final da assessoria de imprensa a venda de ingressos, entendeu? A gente está ali para consolidar a autoridade, para ser visto, né? É para a pessoa pensar o seguinte, eu já ouvi falar sobre esse espetáculo, que estranho, sabe? Então, assim, é isso, é tornar o negócio
Ele é mais um canal quem na estratégia total do comercial. Exatamente. Por isso que você tem que nós da assessoria de imprensa temos que estar linkado com forte, o marketing. Né? Eu acho que toda vez que aparecia no jornalismo da NSC ou no jornal, ele vendia muito ingresso, né? Então essa posição era forte. Faz a diferença, mas aí é que está. E os veículos de comunicação mudaram, e aí cada vez mais a estratégia se faz presente. E você precisa, então, pensar, eu vou guardar essa informação que é exclusiva, então, peraí, mas quem é que pode dar com exclusividade? E esse veículo de comunicação, ele tem a ver, porque também tem isso, né? Tem a métrica da vaidade. Às vezes o empreendedor quer aparecer no Jornal Nacional porque ele quer aparecer, mas aquilo ali, se ele aparecer, talvez, de repente, numa rádio local, vai ser muito mais efetivo o negócio do que... É a conversão, né? Às vezes não adianta aparecendo um grandão e ninguém vai te procurar depois. Obviamente, isso na assessoria de imprensa é algo que... óbvio que vocês trabalham lindamente, mas sempre foi algo muito difícil, né? Tipo, como é que tu consegue... ajustar essa expectativa, né? Porque do outro lado tem um cara que está te contratando, né? E diz, eu mereço estar no Fantástico, né? Eu mereço estar em tal lugar. E às vezes tu olha e tu diz, cara... Amor e transparência, não vai rolar. A gente, na hora a gente já diz. O cara... E aí, mas assim, o que eu me apego é porque todo mundo tá vendendo alguma coisa. Tu também está vendendo um trabalho, né? Mas tem que ser justo, né? Porque aí o resultado tem a ver com essa minha venda, né? Aí o cara a entrega o teu resultado. Ele vai me pagar por um serviço. Ele está crente que ele vai aparecer no Fantástico? Não, é assim. Então eu vou dizer para ele, meu amigo, infelizmente, com essa informação aqui, não tem a mínima condição de você aparecer no Fantástico. Não, tem que ser. Tem que ser sincero, né? Não adianta querer vender. Amor e transparência, eu não vou conseguir, entendeu? Então, não vou prometer para ele um negócio que eu não posso servir, então... Inclusive, entra naqueles casos de demitir clientes porque, às vezes, né, o cliente quer aparecer e tu não vai conseguir atender. Infelizmente, em software a gente demite muito cliente. Engraçado, a gente sempre teve um histórico assim, muito legal, né? E olha que foram 500 empresas atendidas, mas um ou outro que a gente demitiu, eu acho que muito mais pelo... ele não contribuir. Ele achar que a assessoria de imprensa somos nós fazendo milagre. Entendi. Entendeu? Se ele não tem alguém internamente para provar material, para provar um release, entendeu? Para provar aquelas informações. Ou até para gerar o conteúdo, né? Eu sempre falei isso, e eu devo estar muito enganado, mas eu sempre falei, vou fazer contratação. Eu contratei vocês para uma startup, vocês geraram 56 posições, né? Só que assim, foi um trabalho de vocês, mas foi também um trabalho nosso de estar o tempo todo fazendo coisas e mostrando para vocês, vai divulgando isso ali. Então, acho que vocês não operam milagres, né? Tipo, eu vou lá, pego uma empresa que faz gravata e ela só faz gravata, não vai ter muito o que vocês colocarem, né? A não ser que, beleza, dobrou faturamento. Ou seja, uma gravata que não tem no mercado, né? Então, enfim, um diferencial. Sim. Tem que ter um diferencial para que isso aconteça. Mas eu acho que, assim, a gente tentou também, ao longo desses anos, buscar empresas que tenham um marketing já um pouco estruturado, para que a gente tenha condições de dar o nosso melhor e ter a contrapartida interna, né? Mas o nosso olhar também sobre a empresa, né, o cliente, é importante, por isso que a gente gosta de estar próximo. Porque muitas vezes a gente, com o nosso olhar jornalístico, consegue perceber as coisas que o cliente não entende, que aquilo pode virar uma notícia. Né? Concordo. Então, assim, às vezes tem muito marketing que nos gera informação que o cara, se a gente não está lá dentro, a gente não... aquilo ali ia ficar parado, entendeu? Então, a gente gosta de estar próximo por conta disso. E vocês conseguem estar próximo de tantos clientes? Então, é óbvio que a pergunta vai ser cruel demais contigo, mas é óbvio que a tua resposta deve ser brilhante à altura. Não fica muito generalista quando tu fala com muitos mercados? Não, também não. Não, porque a gente tem, primeiro, uma boa estrutura interna, né? Então, são vários profissionais trabalhando, e uma equipe já madura, então, que já consegue entender. E apesar de haver uma segmentação, de uma maneira geral, o jornalista trabalha, né? Igual. Então, assim, tem a história da como você vai receber, o que você vai oferecer para ele. Então, basta você, já com o nosso olhar, entender qual é o veículo de comunicação, dar uma estudada nele, para entender aquilo que ele gosta, que ele solta, que ele costuma mostrar, e aí ir atrás daquela informação de acordo com o que ele gostaria de receber. E a história também diz as informações que podem ser obtidas naquela empresa, né? De certa forma, né? Querendo ou não querendo, tu teve muitas histórias de vários negócios, às vezes de indústrias diferentes, que podem ser adaptáveis naquela indústria ali, né? Total. Então... E aí você estava falando também sobre a questão
de ter alguém que gere dentro do cliente as informações, né? Então, e às vezes, se não há uma geração possível, mas você está aberto para receber, a gente consegue sugerir ações que possam render mídia. Massa. Então, a gente cansou de fazer ao longo da nossa história coisas que até então, tipo, a pessoa não tinha nem pensado que aquilo ali poderia ser uma geração de notícia. Por exemplo, assim que começaram os influenciadores digitais, eu lembro perfeitamente o Jaime, do blog, ele estava começando, ele trabalhava na Bluesol. E a gente fez uma ação de final de semana de test drive da Strasbourg. Então, a gente pegou pessoas que já estavam naquele momento conversando na internet, dando uma visibilidade na internet, e a gente foi buscá-los em casa com um carro específico da Peugeot, com uma cesta. Então, toda aquela coisa da experiência que o marketing uma de influência ação de marketing para poder gerar a notícia. Geraria o conteúdo. E teve já algum case que tipo bombou e ficou para a história da Boa, oficina? ótima pergunta. Eu gosto de a gente tem vários cases, assim, a gente já tem o Volvo Ocean Race, foi um negócio muito legal, porque a gente, o nosso desafio era... Meu irmão fica contando os minutos para chegar eu quero estar, antes era Volvo Ocean Race, agora é só The Ocean, né? E o nosso desafio era, eu quero colocar a Volvo Ocean Race no maior número de estados possível. Então, eu quero pulverizar dentro do Brasil o nome de Itajaí, porque nós somos contratados pela Prefeitura de Itajaí para falar da cidade enquanto sede da Volvo. Então, a corrida vinha de rebote, assim, tinha que aparecer o nome de Itajaí. Né? E, então, a gente chegou a 23 estados, com 830 participações na mídia, mais de, acho que 2,5 milhões de retorno de mídia. Foi um negócio absurdo e para mim foi uma mega experiência, porque mesmo que a gente fosse falar de Itajaí, nós tínhamos o acompanhamento do evento em si, né? Então, o barco chegava às 3 horas da manhã, nos ligavam, passavam rádio para dizer, daqui a 2 horas o barco está adentrando na Vila da Regata, e a gente ia para lá de madrugada e entrava no bote, ia junto. Então, assim, foi muito legal esse trabalho. Mas eu acho que um case que foi muito bacana e que a gente se orgulha demais, a gente fez uma operação, não sei se é operação, mas um projeto on e offline para a Círculo, a Círculo Linhas aqui de Gaspar, que a gente criou... eles tinham lá um Louro José. A Ana Paula foi numa reunião na Círculo. Aí chegou lá na estante, tinha um Louro José de amigurumi, que é de crochê. Né? Daí a Ana falou assim, vocês não pensaram em fazer nada com esse Louro José, de repente mandar para a Ana Maria? Daí o pessoal assim, como assim mandar para a Ana Maria? Claro, vamos mandar para a Ana Maria Braga. Pegamos o Louro José, colocamos numa caixa, mas a gente fez um storytelling digital nas nossas redes sociais e nas redes sociais da Círculo. Que o Louro José da Círculo ia dar uma volta, ia passeada, e ele entrando dentro da caixa, aí fechando a caixa, entrando no correio, sabe? E aí chegou na Ana Maria Braga, o tal do Louro José, isso sei lá, umas 3 semanas depois, ela terminou o programa com o Louro José de verdade, o Louro José de amigurumi, e mandando um beijo para as meninas da Oficina das Palavras e da Círculo, que mandaram um presente para eles. Então, assim, foi totalmente despretensioso. Orgânico. Não foi tipo assim, uma ação de assessoria de imprensa. A gente, vamos testar, vamos ver qual é. Né? E aí ela fala o nosso nome lá ao vivo, tipo, falando o nome de marca, né? No final do programa. Principalmente é o que foi a estratégia, né? A estratégia concluída é animal, né? Porque geralmente as coisas às vezes param, né? E o mais legal é que a Círculo tem os defensores de marca muito forte, né? Que são os artesãos. Então, quando a gente linkou a nossa marca com a deles... Então, quando a gente linkou as duas marcas, o pessoal começou a ver nas redes sociais, começou a compartilhar. Eu quero a receita, porque a receita que eles chamam para como fazer aquele brinquedo, aquele boneco, né? E aí, a gente, sei lá, acho mais de 5, 6 mil compartilhamentos e gente pedindo a receita. Então, esse foi um case muito legal que a gente se orgulha bastante de ter feito parte. E aí, em razão do Louro José, a gente uma vez chegou lá e tinha uns santinhos que eles também tinham feito de amigurumi. A gente pensou, vamos mandar para o Papa. A gente mandou uma coleção de santinhos para o Papa e veio uma carta-resposta do Papa agradecendo o... Maria, anota alguma coisa, preciso mandar alguma coisa para o Papa agora, adorei essa ideia. Poxa, o Papa, né, cara? E assim, não é nada, quer dizer, eles isso não tem um reconhecimento na mídia, mas tem todo sabe, você usar nas suas redes sociais, que você mandou aquilo que você produz com tanto amor e carinho, que tanta gente copia para o Papa e o Papa retornar, dizendo, pô, que legal, obrigado, sabe? Eu acho que para o elo
Faz mais sentido no meu público, Tchau, tchau, Pancho. Um abraço. Para quem não sabe, o Pancho está aqui atrás assistindo e já está curado. Certo? Já é. Dá um oi, Pancho. Oi. A voz recuperou, olha só. Outra, impressionante. Eu pensei que ia passar a semana inteira com a voz detonada. Não, pelo amor de Deus. A Ana não te deixa na mão, imagina. Ele não quis entrevistar. Depois a gente coloca o Pancho na capa. Inclusive, ele falou, cara, eu vou lá dar um abraço. Uma pergunta rápida, antes de eu começar as últimas 4. Não faz muito sentido, acho que também já respondesse, né? As prefeituras fazerem isso, cada vez mais as prefeituras notam que a matriz econômica do turismo é forte, né? E para isso precisam também se reinventar e criar ativações que façam. A gente fez alguns projetos. No mapeamento de vocês com relação à prefeitura? Sim, a gente fez alguns projetos. É que assim, dependendo do que for, demanda a questão da licitação, né? Então a gente fez alguns projetos que são projetos específicos que tem uma outra dotação orçamentária e que não precisa passar por licitação, até porque não chega também no teto, né? Então a gente fez vários eventos tipo a Festa do Pirão de Barra Velha há alguns anos, o Pissarraiá de Balneário Pissarras, a Festa do Camarão de Porto Belo. Então, a gente fez muitos eventos de prefeituras nesse sentido, assim, porque daí você não precisa da licitação exatamente. É um projeto que tem começo, meio e fim, então, geralmente 2, 3 meses no máximo. E ele tem um orçamento próprio, geralmente, uma exatamente. festa. Né? Então, fica mais tranquilo de gerenciar isso. Eu vejo, principalmente com relação a essa situação que tu falou, né, de vocês montarem uma ativação. Né? Eu até brinquei, a gente teve reuniões no desenvolvimento da volta, depois da pandemia, né, com a prefeitura. Eu falei, cara, traz a farofa da GK, Blumenau vai ser conhecido. Vai. Porque existem ativações que tu consegue trazer para cidades que estão começando a voltar com relação ao turismo e que vocês poderiam ser muito fortes e potentes com relação a isso. Então, eu acho que as prefeituras deveriam enxergar muito esse caminho, né, de assessoria de imprensa, e não só como uma assessoria, mas também como uma consultoria para promover aquilo que vocês estavam falando, né, com alvo já definido. Né? E esse segmento do turismo é muito forte, porque é a nossa paixão, né? Então, quando a gente começou a viajar por alguns projetos, a gente começou a trazer o turismo ainda mais. Então, a gente fez vários anos de festa pomerana, enfim, atendemos Pomerode de município vários anos também, Osterfest. Então, a gente tem essa boa relação, a gente gosta de fazer e, assim, querendo ou não, sempre dá resultado, né? Tudo que tem a ver com o turismo, então, assim, o projeto de assessoria de imprensa ou de marketing de influência para o turismo sempre rende. Então, e vocês têm até uma página lá dentro do site que vocês promovem conteúdos aí sobre... Hoje a gente tem o viajariavida.com.br, que é um site que a gente começou com um passaporte oficina e que depois também de uma consultoria externa a gente percebeu que a gente que não tinha o SEO que ajudava, né, na busca. Vinha busca negativa. Então, o Viajar é Vida, hoje a gente é um projeto que está super consolidado, a gente chegou a 100 mil acessos mês com ele, tudo com informação baseada no turismo e começou com as nossas idas para fora, né? Porque esse FanPress que a gente fez aqui, algumas vezes, que nos trouxe a premiação do Gustavo Salinger, a gente levou para fora também, a gente fez o caminho inverso. Então, a gente foi contratado algumas vezes por escolas de intercâmbio do exterior que queriam ser vistas no Brasil. Então, a gente foi para experimentar a escola, passava lá 30 dias conhecendo a metodologia, aprendendo inglês, como seria para um intercambista, para depois comunicar no Brasil. Então, a gente fez isso algumas vezes, Austrália, Canadá, várias vezes, Estados Unidos. E aí esse site foi para isso, assim, primeiro para a gente contar nossas experiências e depois a coisa ganhou força. Assim. Então, hoje a gente não está viajando tanto em razão da pandemia, mas tem conteúdo lá 3 vezes por semana, pelo menos. Então acabou a pandemia. Deus. Não falar mais. Tem 4 perguntinhas, nosso tempo estourou, dá para ficar acho que umas 2 horas ainda aqui conversando. Bora lá. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Não vale ter conhecido a Ana, não vale falar isso. Não, isso não foi uma péssima escolha. Acho que a dificuldade não foi ter conhecido a Ana, mas foi esse insight, assim, tipo, será que eu vou de verdade? Apesar de ter sentido esse sinal da minha demissão, enfim, eu ainda fiquei 6 meses na Rádio Univale, indo lá e cá, porque eu não tinha certeza de que a coisa ia e é natural, né? Nem ela talvez estava tão certa daquilo, verdade. Né? Então, eu acho que esse foi o mais difícil ao longo do processo. Claro que você vai crescendo, você vai evoluindo, né? E ao longo da caminhada você passa por vários perrengues, mas eu acho que nenhum deles foi tão forte ou tão significativo quanto essa mudança, assim, de sair... Inclusive, né, fica o convite para a Ana quando estiver aqui em Blumenau para conversar de novo. Quem foi uma inspiração ou um mentor?
Eu acho que a Janaína Manfredini, eu gosto muito do trabalho dela, a gente começou muito cedo, as frases que eu gosto partem dela, que a evolução está no nível da consciência. Eu gostei ou do seja, amor. A do amor é o dela amor e também. transparência é dela também. Então, a Jana é a nossa mentora. Assim, a gente, o que precisa, qualquer aperto... no começo, principalmente, assim, foi um trabalho muito, muito grande com todo o grupo, né, de estratégico, de pensar missão, visão, valores, mas até hoje. Hoje a Ana Paula começou com a Jana, eu participaria, não participei porque eu vim para cá, de Itajaí para cá. Mas, assim, se a gente não Chupa, Janaína. se a gente não tinha se a gente não ia fazer alguma pergunta para ela, a gente pensava assim, ó, como que Janaína Manfredini agiria nessa situação? Que legal. Caramba. Realmente Então, foi uma inspiração mesmo. então a gente pensava, É uma ó, a Jana faria assim, assim, assim. Então está respondido. Aí depois que acontecia o negócio que a gente tinha resolvido, aí eu, Jana, tal assunto a gente pensou como tu pensarias e aí fizemos assim. Que legal. Perfeito, era isso mesmo. Então, até hoje, assim, a Jana para a gente é uma inspiração, ela é muito foda. Assim, Ela presta consultoria? Não. A Jana ela teve Effecta Coaching muito tempo aqui em Blumenau, depois ela foi para um trabalho solo, ela hoje trabalhando em Balneário Camboriú, ela presta mentoria de treinamento de pessoas, assim, capacitação de pessoas, principalmente hoje em dia. Ela saiu um pouco daquele foco tão empresarial e está mais focado no profissional pessoa, ser humano. Até porque as empresas são a pessoa, né? Faz todo sentido. Exatamente. Se fosse empreender em algo completamente diferente, agora que tu se vê como empreendedor... Sim. Então, eu já tive uma experiência nova, né, de empreendedorismo. Pelo sorriso foi um desastre. Não. Aí é que tá. Não foi um desastre, não foi por culpa minha. Eu fiz o Fã Museu em Balneário Camboriú, que era o Fã Museu, de diversão, né? Enfim, eu viajei bastante na vida, então eu tinha algumas experiências desse formato de negócio fora do país, que eram cenários instagramáveis para as pessoas irem curtir. Então, você pagava ingresso, ficava lá 2, 3 horas e tinha foto e vídeo, enfim, fazia o que podia fazer. Só que foi um investimento alto, eu fiz isso sozinho, né? Eu empreendi sozinho, não era um projeto meu e da Ana junto. E eu abri as portas 10 dias antes de começar a pandemia. Então, por mais que o meu plano de negócio eu tivesse ali 24 meses de poder seguir tranquilo, eu tive que fechar as portas assim que eu abri. Então, eu fiquei em razão da determinação do governo, né? Então, eu não podia abrir as portas. Então, não há viabilidade financeira, por mais que eu quisesse, por mais que eu tivesse um caixa guardado para isso, de manutenção de um negócio por 24 meses sem receber um tostão por isso, né? Então, eu optei por depois de ainda segurei 12 meses. Tu ficou um ano com a porta fechada ainda. Poxa, porque tiveram algumas aberturas assim, esporádicas. Só que as pessoas com medo ainda. A gente teve isso, né? Agora vai, aí voltava. Agora exatamente. vai. Só que as pessoas tinham medo de estar lá, porque era um ambiente fechado, com ar-condicionado, aí uso máscara, não uso máscara. E aí precisa tirar foto, aí precisa tirar máscara. Entendeu? Né? Então, assim, foi muito complicado nesse aspecto. Eu pensei, sabe do que mais? Eu acho que para que não vire uma bola de neve e eu não me endivide, eu vou, então, cortar o meu sonho, o meu desejo. Então, eu acho que hoje, se eu fosse empreender, eu acho que seria algo no turismo / gastronomia, porque eu faço o curso de gastronomia, então é uma coisa que eu curto. Seria mais para aliar o meu hobby, enfim, nesse sentido. Que legal. Deixa eu pegar a última pergunta. Cara, tanto tempo. Faz tempo. Essa é a principal. Se você se encontrasse com 19 anos, o que você falaria para você mesmo? Vá para fora do Brasil. Vai estudar fora, vá... Eu acho isso potente, cara. Eu tive essa experiência com 17 anos, isso é muito forte. Eu sou de uma família normal, né? Classe média baixa. Meu pai era motorista do correio, minha mãe professora. Eu nunca tive essa chance. Apesar de eles terem se matado para me pagar uma faculdade particular, eu não tinha chance, eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje, obviamente, de quão importante seria. Então, eu entrei na faculdade com 16 anos. Então, com 16 anos, eu escolhi ser jornalista. Não sei se fiz a escolha certa, apesar dessa trajetória. E hoje eu vejo assim da importância, depois de 42 países visitados, da importância de ter experimentado isso fora do país, de quão importante é isso, de como faz a gente amadurecer, crescer, de como isso influencia no nosso repertório criativo, pessoal, profissional, sabe? Então, se eu pudesse... voltar no tempo, se eu pudesse, né, me ver com 19 anos, eu diria... Ter feito isso antes ainda. Apesar de todo o esforço, tenta, e pelo menos experimenta ir para fora.
para ver como isso vai abrir tua mente, como teus caminhos. E como tem muito preconceito com relação a isso, né, de ir para fora. Eu acho isso, cara, isso é muito forte que tu falou agora. Realmente é o experimental, tu perceber que é muito, o mundo é muito maior do que o nosso bairro. Isso é muito forte. Outras culturas, como as pessoas são em outros países, eu concordo contigo. Essa coisa da abertura, de como você lida com as adversidades. Eu tenho assim um monte de história muito complicada em vários países que eu consegui me virar graças a essa malandragem que a viajar te traz, né? Então, e esses perrengues são os que viram história, né? São os que viram ensinamentos. Como né? passar 11 dias com $150 em Nova York, por exemplo. Em Nova York, tu morou embaixo da ponte, então, né? Assim, foi durante um trabalho também. Eu tinha, obviamente, café da manhã e hospedagem garantidos. Opa. Né? Mas assim, eu não. Mesmo assim, né, eu tinha que comer o restante do dia, né? E aí, com $150, eu consegui passar 11 dias até que... isso porque meu dinheiro ficou travado numa conexão. Eu esqueci o dinheiro e toda a documentação. E aí eles me mandaram de volta, mas me mandaram, em vez do dinheiro, como eu tinha, em cash, me mandaram um voucher, né, um cheque, que eu teria que trocar. Mas aí eu não tinha conta nos Estados Unidos para fazer a troca. E aí, enfim... Que ano que era isso? Foi 2013. Tá aí o próximo tema lá do blog. Como passaram 11 a gente já fez algumas isso coisas até um canal no YouTube merecia, né? Também tem os meus perrengues lá, também tá lá no YouTube. Legal. Eu fiz algumas coisas assim. Mas eu acho que isso, assim, essa visão que estar fora do país te dá, essa possibilidade de você se virar, tendo que se virar, eu não tinha o que fazer, né? Vou fazer o quê? Eu estou lá, eu era obrigado a ficar 20 dias em Nova York. Aí com 11, eram 11 de trabalho e depois eu ficaria uma semana curtindo. E aí eu estava sem dinheiro, daí só quando eu não... Fiz várias tentativas, enfim, eu passei esses 11 dias tentando resolver o problema, na real. No fim, tu não curtiu nada porque estava... Acabei não curtindo, eu só trabalhei em função de tentar resolver esse problema. Aí, quando o gerente do banco, que eu mandei a foto para ele do cheque, ele falou, não, você pode trazer para o Brasil e compensar aqui, aí que eu fiquei tranquilo. Sim. Porque até então, assim, eu não queria usar meu cartão de crédito para não ter duas dívidas, né? Tipo, eu perdi uma grana e eu vou ter mais que eu vou ter que pagar depois. Então, quando eu consegui solucionar isso, aí eu fui para minha outra hospedagem, e aí mais história, porque daí cheguei lá, era uma comunidade Hare Krishna. Em vez de ser eu achei que era uma casa de família, mas a família que eles estavam se referindo era nós somos uma família. E eram cabines, com banheiro coletivo. Então, enfim, foi mais um... Vai no stories dele hoje, ele vai botar a foto do Instagram. Foi mais um perrengue daqueles. Ricardo Ruas, obrigado demais, cara, por ter contado um pouco da tua história, que se confunde muito com a da oficina também. Então, muito, muito legal poder... Hoje eu podia ter umas 3 horas aqui facilmente para contar ainda mais. Ana, obrigado demais, cara, ter vindo aí, também poder ajudar a gente e principalmente vocês que apoiam tanto, né, o empreendedor. Vocês apoiam demais o empreendedor e poder vir aqui sentar nessa cadeira hot seat para poder falar e contar a história dessa galera que é sensacional, que inspira a gente demais. Pessoal, não esqueçam de compartilhar. É na Palodal, que Economia SC, Oficina das Palavras, o teu é o Ricardo Ruas, no arroba? Tô falando dos arrobas, tá, pessoal? Você pode, Oficina das Palavras é @oficineiros. Oficineiros, @oficineiros. E o meu, na realidade, meu Instagram, eu tô com um perrengue, porque eu fui bloqueado. Fui bloqueado por um período, então... por enquanto eu tô com um backup que é o Rick_Ruas. Então, já ficou apelo aqui pro Instagram liberar. O Instagram. Ozuki. Afinal tem várias histórias, várias fotos do passado lá que perder assim é complicado, né? Vira o nosso álbum, né? E aí quando a gente perde aquilo, algo dentro se quebra. É bem isso. Obrigado demais por ter ficado até aqui. Comentado. Silva, você sempre esquece do teu arroba o Real Rafa Silva e o podcast ATDQN. Não esqueçam de seguir, compartilhar. Tamo junto.